Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui mais um programa Força e Coragem. Eu sou Matheus Simon, tenho falado aqui na internet para te ajudar a se libertar da ansiedade e ter paz interior. Eu trago para vocês aqui todas as terças e quintas conteúdos relevantes, informações importantes, exercícios, dicas, recomendações, história dos santos, história da igreja, história da psicologia, história da doutrina católica, história sobre os métodos para a gente se libertar da ansiedade e ter paz interior. O meu objetivo com você é fazer com que você tenha uma mente tranquila, calma, serena e ao mesmo tempo que você esquente o seu coração, que você se aproxime de novo ou ainda mais do coração de Deus, né? Criando mais intimidade, mais confiança, criando relacionamento com Jesus. Então, todas as terças e quintas eu trago conteúdo aqui para você. Normalmente o que eu faço? Terça-feira eu trago um conteúdo, são informações, falo sobre um tema, né? A gente aprofunda em algum tema específico. E nas quintas-feiras eu trago convidados aqui para falarem para vocês, né? Convidados que passaram pela experiência de superar a ansiedade, convidados que passaram por esse processo de autoconhecimento, de se controlar mais, se conhecer mais, se respeitar mais, reconstruir a autoimagem, reconstruir a autoconfiança, né? Então isso tudo é um processo e normalmente eu trago aqui às quintas-feiras alguém para contar para vocês como foi a trajetória, né, que eles fizeram. E hoje eu vou trazer para vocês aqui uma convidada especial que é a Nariane. Deixa eu ver se ela já está aqui, vou chamá-la aqui para ela ficar junto conosco, tá bom? Nariane, você já está aí? Olá, Olá, boa noite, querida, tudo bem? boa noite, tudo. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo muito bem, você me ouve? Sim, Ah, escuto. que alegria. Nariane, é assim mesmo que pronuncia seu nome? Isso, é assim mesmo, tá certo. Nariane. Nariane. Olha, muito obrigado por aceitar meu convite de vir aqui testemunhar sua caminhada, né? Sua experiência com tudo isso que você aprendeu e vai contar aqui pra gente hoje. Antes da gente começar, vamos fazer uma oração? Sim, vamos. Então tá bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, sei que estás aqui conosco. Ajude-nos a permanecer aqui na sua presença. Senhor, sei que estás aqui conosco. Ajude-nos a permanecer aqui, na sua presença. Senhor, quero te pedir sua presença no meio de nós essa noite. Envia-nos, Senhor, a sua luz, o seu amor, a sua graça. Envia-nos, Senhor, a sua esperança, para que através da nossa conversa, Senhor, o Senhor possa animar, possa resgatar a esperança de todos aqueles que estão nos escutando agora ao vivo e que também vão nos escutar depois, ao longo dos dias. Eu te peço, Senhor, que o Senhor continue abençoando poderosamente a vida da Nariane, que ela possa, Senhor, sempre ver como o Senhor vê e sempre amar como o Senhor ama. Tudo isso, Senhor, eu te peço através das mãos que aperfeiçoam e que te entregam esse pedido, as mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora Agora. de nossa morte. Amém. Estamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Confiança, Rogai por rogai nós. por nós. Mariana, seja muito bem-vinda mais uma vez. Para mim é uma alegria muito grande ter você aqui comigo. Eu fiquei muito contente com o texto que você me mandou, né, que você fez um relato para mim. Queria que você contasse para as pessoas um pouco, fica bem à vontade, conta para as pessoas um pouco sobre você, de onde você é, o que que você vivia e como foi que você me conheceu, como você chegou aqui hoje. Pode ficar à Amém. vontade, tá bom? Amém. Eu me chamo Nariane,
Eu moro aqui em Rio Branco, no estado do Acre. Aqui são 7h30 ainda, o pessoal está bem ligado, acordado. Ah, que legal. Eu tenho 30 anos, pode não parecer, mas já cheguei na casa dos 30. Eu sou veterinária, trabalho aqui mesmo na prefeitura, aqui no município. Sou católica, tenho uma caminhada já desde os 12 anos na comunidade, então, nos últimos anos tenho sido bem ativo mesmo, caminhando dentro da igreja, na RCC, né? E eu conheci o Renovo-me por meio da Jornada da Vida Interior, no mês de agosto, que foi um mês bem difícil para mim. Então, eu vejo hoje que o Renovo-me foi uma ação de Deus na minha vida no momento que eu mais precisava, né? E conheci a Jornada da Vida Interior no momento que eu estava passando por um momento de ansiedade, né? Eu adoeci, fiquei muito ansiosa devido não a doença em si, mas várias coisas que já vinham acontecendo, né? Então, esse ano eu me propus a buscar ajuda, né, para todas aquelas sensações que eu tinha, mas eu sempre recuava, recuava, e foi quando eu adoeci que eu vi que tinha alguma coisa errada e que eu precisava ter cuidado comigo mesmo, me cuidar, observar as minhas sensações, as minhas emoções, o meu físico, e foi nesse momento que eu conheci o Renovem por meio da Jornada da Vida Interior. Uhum. Mas conta um pouco para nós como é que eram essas sensações que você fala aí. O que que a ansiedade, né? O que que a falta de equilíbrio causava de consequência na sua vida, em termos práticos, Então, assim? tá. Eu sempre tive facilidade na infância com exposição, né? Em apresentar um trabalho, fazer uma leitura e tal. Então, nunca tive dificuldade com isso. Eu fui uma criança bem agitada. Mas aí chegou a adolescência, juventude, fiz faculdade. E aí tive uma crise de ansiedade com 19 anos por causa de um problema familiar. Eu tive aquela sensação, né, de fechamento mesmo aqui da garganta. E foi uma coisa que ficou, não veio mais. E aí, quando eu terminei a graduação, que eu entrei no mestrado, né, eu vivi uma experiência de uma apresentação que eu tive que fazer. Eu passei 2 semanas no campo e não tive como me preparar. E era um assunto um pouco difícil, né? E aí eu Uhum. fui apresentar o trabalho. Na hora que eu fui apresentar, veio aquelas sensações, aquela taquicardia, aquela falta do chão, e aquilo era novo para mim, porque eu já sabia as sensações que eu ia ter. Só que tinha uma Uhum. outra sensação mais nova ainda, que foi aquela de que a voz ia faltar. E eu senti que a voz estava faltando, e eu tentando apresentar e as sensações vindo, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu fiquei ali, eu não sabia se eu apresentava ou se eu dava atenção para aquilo. E o meu medo era a minha voz falhar e acabar a minha apresentação e a avaliação ser horrível. E aí, depois daquela apresentação, eu vi que tinha alguma coisa de anormal acontecendo, que eu não estava conseguindo controlar essas sensações. E a partir daí, vez ou outra, eu controlava e fui apresentando trabalhos e tal. Aí, nesses últimos 5 anos, na verdade, até no ano passado para cá, eu comecei a ter essas sensações em coisas rotineiras que eu era acostumada a fazer, como, por exemplo, fazer uma leitura na missa, fazer um comentário, e elas foram se exacerbando muito, ao ponto de o coração acelerar e eu ficar minutos, até mesmo hora com aquela sensação. Uhum. E aquilo me incomodava muito, Matheus, muito, muito. E eu comecei a fazer uma coisa que eu não costumo, que era fugir. Eu não Uhum. costumo fugir das coisas que eu tenho medo, receio, eu costumo enfrentar. E quando eu vi que eu Uhum. comecei a fugir, que eu comecei a dizer não para as coisas, eu vi que tinha alguma coisa errada. E aí eu queria ao máximo evitar essas sensações, então eu fugia. Se alguém pedisse, não, eu não vou fazer, não vai dar, dava alguma desculpa, justamente para não ter que confrontar elas, porque eu sofria muito. Quem estava fora, algumas pessoas diziam, mas não parece que você estava nervosa. Você leu muito bem, comentou, apresentou muito bem. Mas dentro de mim era uma coisa que só Deus sabe. Assim, eu queria fugir, estava por fora tudo bem. E aí eu comecei de fato, me esconder, não querer mais. Né? E aí foi quando eu vi que tinha alguma coisa que não estava legal. E aí, em Uhum. oração, eu comecei a pedir a Deus, né? O que eu tinha que fazer? Se eu tinha que buscar terapia, e aí eu fui buscando página na internet, alguma coisa, mas eu sempre recuava, né? Quando eu Uhum. pensava em terapia, alguma coisa assim, eu tinha um certo receio, né, de parar por um tempo, e enfim. Aí cheguei na terapia 1 semana antes de conhecer a jornada da vida interior. Ah, você E chegou, aí você chegou aí a terapia, então, né?
cheguei a fazer terapia, comecei em agosto, porque eu adoeci e tive uma crise muito forte. E aí foi quando eu tive a coragem de buscar uma colega que é psicóloga e falei, eu acho que eu estou precisando. E aí uma semana depois eu comecei a jornada da vida interior. E foi Aham, algo que só contribuiu, né? uhum, Como eu disse lá no relato, só contribuiu com os efeitos que eu acho que a terapia ia trazer a longo prazo. O Renova-me, ele encurtou esse uhum. prazo, né? Eu já estava fazendo exercício da respiração, passado na terapia, e aí com o Renova-me vieram outros exercícios. E os Aham, exercícios, para mim, foram de grande valia dentro do curso, né? uhum. Você usou a palavra potencializou os resultados, né? Isso. Essa questão de fato potencializar. E aí, o que que eu queria te perguntar? Ah, não, bom, vamos continuar, talvez lá na frente essa pergunta caia melhor. Eu ia te perguntar qual que é essa questão, o que que você acha que potencializou, né? Mas tem muita gente que está acompanhando a gente agora que talvez não esteja entendendo, deixa eu só contextualizar para as pessoas, tá? A Ana Ariane é aluna do Renova-me, né? O Renova-me é o programa aqui da Tenda São José, é o curso de 8 semanas, né? Um aprofundamento na técnica em que as pessoas se submetem quando querem caminhar com a gente. Mas antes do Renova-me, a gente sempre faz a jornada da vida interior. A jornada da vida interior é um evento, né, que vai acontecer novamente agora em dezembro, para você entender o método, para você entender de onde você está para onde você vai. E aí você pode discernir, né, se é para você ou não o que nós estamos propondo, entendeu? Eu não ponho as pessoas assim de supetão dentro do Renove, porque eu vou chegar, será que é para mim? Será que não é para mim? Será que eu entrei no programa certo, né? Mas é católico, puxa vida, eu não sou católico. Agora o Mateus reza, o Mateus invoca a Nossa Senhora, o Mateus fala da vida dos santos, e eu não gosto disso. Então o que que eu vim fazer aqui? Para que isso não aconteça, eu faço a jornada da vida interior. Né? E estou sempre aqui na internet falando sobre o método, falando sobre as características do problema, sobre como a gente constrói a solução do autoconhecimento, do autocontrole, do autodomínio. Então a Nariane está aqui contando para vocês o caso dela, né? Como foi a caminhada dela. Não é isso, Nariane? Então você participou da jornada da vida interior. O que que te chamou mais atenção assim na jornada? O que que você falou assim, puxa, eu acho que isso daí é para mim? Porque se você estava fazendo a terapia, você já devia ter dado crédito, né, para a terapia e falar, não, eu não preciso de mais nada, né? Mas algo te chamou a atenção, né, durante o evento. O que que foi? A união da fé e da ciência, né? Isso foi algo que me chamou muita atenção, porque eu buscava, né, na terapia que fosse uma pessoa católica também, que eu pudesse, né, falar algumas coisas da minha realidade. E aí o Renova me trouxe isso que não é somente ciência, né? É fé também. E como a gente está voltado para católico, isso foi o que me fez continuar. E uma Aham. outra coisa também que eu achei muito interessante foi, eu não lembro se essa frase foi dita dentro do curso, ou se foi na jornada da vida interior, talvez você recorde, que uma pessoa a pé, ela não consegue dar carona para ninguém. Uma pessoa a pé não consegue. E essa frase ficou na minha cabeça, porque eu sempre busco me doar ao máximo, né? E aí fazer mais pelo outro do que para mim. E Aham. naquele momento eu achava, não, isso é egoísmo. Como que eu vou parar tudo? Vou dizer um não, porque hoje eu preciso descansar, mas eu tenho que fazer isso aqui, eu preciso fazer isso. E aí, essa questão de o autocuidado, né? Amar a Deus como ao próximo, como a nós mesmos, e isso ficou muito dentro de mim. Eu falei, tem alguma coisa que precisa mudar. E aí Aham. eu demorei a entender que isso não era egoísmo, né? Aham. Então, nesse primeiro momento, foi isso que me chamou a atenção. A fé e a ciência juntas, né? E de que amar o próximo também parte de eu amar a mim mesmo. E amar a mim mesmo é também cuidar de mim, né? Não, E sim. isso foi.
Deixa eu só complementar um pouco o que você está falando. Tem um padre que eu gosto muito de ler, é o padre Jacques Philippe. Ele tem um livro muito bonito que se chama Procurando e Mantendo a Paz. É fantástico esse livrinho dele, é um livrinho pequenininho. Eu acho que não tem tradução para português, mas eu já li ele algumas vezes, assim, ele é muito bom. E o que, que o padre Jacques Philippe fala? Que às vezes a gente confunde isso é um pouco de confusão do inimigo mesmo, né? Porque como a história de a gente se doar, né? Isso é muito bonito, né? A gente viver para o outro. Viemos nesse mundo para ser presente para o outro. Jesus disse para a gente: se você quer ser grande no reino do céu, você tem que servir, né? Se colocar a serviço. E tudo isso é belíssimo e tudo é muito verdade. Nós não tiramos nada disso. O que que acontece? O que que esse padre fala? Ele fala o seguinte: que nós não somos capazes de dar aquilo que nós não temos. Então, se ao servir você vai tentar levar a paz, você vai tentar levar equilíbrio, você vai tentar levar uma palavra de ânimo, estando sem paz, estando desequilibrado, estando sem equilíbrio, né? O que vai acontecer? Você vai acabar não ajudando. Se você tiver, a última palavra era desanimado, né? Se você tiver, vai levar ânimo, mas está desanimado, como é que você vai fazer? Né? Então, o que que ele fala? É como se fosse um trajeto com o carro mesmo, né? A gente vai pela pista e vai pegando, vai ajudando quem a gente consegue. Mas tem uma hora, durante o percurso do carro, que é saudável você parar e fazer revisão no carro, não é? Espera aí um pouquinho. Deixa eu dar uma reabastecida aqui, né? Para eu poder continuar servindo. Esse é o propósito, né, Mariane? Se a gente estivesse aqui falando, não, você tem que se cuidar para que você tenha mais conforto, para que você tenha mais prazer, para que você viva uma vida em si mesmada, que você viva uma vida voltada para si mesma, isso daí não combina com a nossa doutrina, não é isso que eu ensino, não é isso que eu faço. Mas o fato é que negligenciar o autocuidado é uma ignorância sem tamanho. Porque, inclusive, o catecismo da Igreja Católica diz: a saúde, o seu corpo, são presentes que Deus te deu para que você administre. Você é administradora dos bens dele. E ele ainda fala mais. Olha o que ele fala: que o seu corpo é templo do Espírito Santo, né? E que no templo não é lugar de bagunça. Lembra que ele bateu nos cambistas lá, deu chicotada lá, colocou todo mundo para correr? Ele falou: meu templo não é lugar de bagunça. Não tem desordem. Então, se o nosso corpo é templo e está desorganizado, nós temos que organizar. Nós temos que recuperar a paz, né? A gente faria pelo outro, né? Então temos que fazer por nós mesmos. Isso aí não é egoísmo, gente. O egoísmo é você se voltar para si e parar de andar no carrinho, né? Não, não ajuda mais ninguém. Agora eu vou ficar na revisão o tempo inteiro na revisão. Né? Que é o caminho que muita gente toma, né? Mas não é esse o caminho. A gente precisa encontrar a paz para dar paz. Uma outra coisa também que eu ouvi, deixa eu só complementar aqui rapidinho, porque essa daqui eu fiquei uns 3 dias pensando no que esse cara falou. Olha o que ele disse, que bonito. Ele falou assim: nós somos como lagos que, para refletir o céu, nós temos que estar serenos, nós temos que estar calmos. Um lago calmo, ele reflete nitidamente o céu, não é? Parece um Sim. espelho, não parece? Agora, quando o lago está agitado, quando o lago está todo turbulento, quando você olha, a imagem do céu fica meio difusa, não fica? Fica meio esquisita. É exatamente isso que ele falou sobre a nossa paz interior. Então, se a gente não consegue ficar sereno, se a gente não consegue se acalmar, alguém vai chegar perto de nós querendo que a gente ajude e provavelmente os dois vão ficar mais agitados do que estavam antes do encontro, né? Então é sempre bom a gente, de novo, não é egoísmo, como você falou, né, Mariana? É uma questão de equilíbrio, de se cuidar, né? Para depois cuidar do outro. Muito bom. Pode continuar daí, querido. O que mais? Fala aí.
E aí você pegou essas duas coisas da jornada, né? Aí gostou e falou assim, agora eu vou fazer. Mas foi fácil, né? Assim, tava sobrando aí, você falou, não, eu vou investir nesse curso, aqui tá tranquilo, ou você teve que lutar com alguma dificuldade, com o tempo, com a questão de não terminar? Quais foram as barreiras que aquela vozinha, né, falou assim no seu ouvido, olha, não vai por aí não. Aí você falou, não, sai pra lá, Satanás, deixa eu seguir meu caminho. Quais foram as resistências que você teve? Você teve resistência ou não? Foi Eu tive decisão. receio. Não, eu decidi a fazer, porque eu vi que eu estava precisando bastante e eu percebi que trariam respostas que eu precisava. Mas Aham. o meu receio, nem tanto me decidir, era se eu iria dar conta, né? Uhum. Se toda semana eu estaria fiel Aham. a cada módulo liberado. Então, esse foi meu Aham. receio, de começar com muita empolgação e no meio do caminho deixar as coisas de lado, né? Mas Aham. ainda bem que eu tinha um anjo que estava perto de mim, que era minha Você irmã fez que o não me mapa? deixou. Você fez o mapa? Teve o anjo? Sim, sim. Inclusive, acho que a minha irmã tá na live. Ela que foi o meu anjo. Então, vez ou outra, ela passava, olhava o mapa. Às Como é que vezes é o não nome tinha da uma sua bolinha. irmã? É a Tamara. Tamara, tudo bem, Tamara? Boa noite, querida. Deus te abençoe. Ô, Nariane, essa questão, deixa eu só explicar para as pessoas que não conhecem. Dentro do Renova, nós temos um mapa que vai acompanhar a sua evolução durante as 8 semanas, né? Então, cada dia que você faz um exercício ou que você assiste às aulas, você vai lá e pinta nesse mapa e você vai acompanhando a evolução. E a gente escolhe um anjo justamente para acompanhar junto com você a sua evolução. Ou seja, se você desanimar, aí você faz o que a Tamara fez aí, né? De continuar te animando, né? Parabéns, viu, Tamara, pela sua ajuda aí, a sua irmã. Muito legal. Mas e aí, quando você entrou no Renove, como é que foi o curso para você? Como é que foram os exercícios? Como é que foi? Foi difícil fazer? Você teve que persistir? Pode contar tudo aí. Fica à vontade, Mariana. Tá. Uma das coisas que me chamaram a atenção logo quando eu comecei a fazer o Renova foi o tempo dos vídeos. Porque eu imaginava que como eu ia trabalhar um pouco, né, de psicologia, assim, seriam vídeos muito extensos. Então eu não consigo ficar, olha, observando o vídeo 30 minutos e passando aos poucos, né? Passando adiante. Então, logo no primeiro, eu vi os primeiros vídeos 2 minutos, 3 minutos, então foi isso que fez eu permanecer logo no primeiro módulo. Os vídeos curtos, mas que tinham, mesmo em pouco tempo, contemplava tudo aquilo que precisava ser passado. Era um resumo muito bem feito. Então, quando eu via que o próximo vídeo tinha 4 minutos, eu falei, vou ver isso aqui agora. O outro tinha 4 minutos e porque eu vou olhar isso aqui de novo. E aí eu conseguia terminar o módulo naquele dia. Então, isso foi muito importante para mim, porque se eu começasse com um vídeo de uns 30 minutos, 1 hora, provavelmente eu iria pular e alguma coisa ia ficar, né? Então, esses vídeos curtos foram que me fizeram permanecer na primeira semana e querer ficar, né, até na expectativa de ir liberando cada módulo, cada semana. Que Então, legal. isso foi algo que me conquistou logo, né, na primeira semana do Aham. curso. Eu E acho interessante essa questão de fazer vídeos curtinhos, né? Porque também quando você quer voltar e assistir aquele tópico, né? Você não tem que ficar procurando no vídeo inteiro, né? Você sabe que tá ali, né? Naquele pacotinho ali tem aquele assunto, né? Isso também acho que é exatamente, interessante, não só na hora de ver que vai te entusiasmando para você ir vendo devagarinho, mas também para você voltar, né, no conteúdo. O conteúdo do Renove, pessoal, tem uma aula por semana. Essa aula tem 1 hora. E essa hora é dividida em 5, 10, 5, 7, 6 minutinhos, vários videozinhos que compõem por volta de 1 hora, 1 hora e 15, né, Nadia? Mas então conta, como é que você seguiu no curso aí? Fala para as pessoas como é que foi, que momento caiu sua ficha, assim, que momento que você começou a ver os benefícios na sua vida e como é que você está hoje, né? Como é que depois do curso, o que que você conta para nós aí? tá. Bom, logo na primeira semana, eu já tive assim, um certo benefício de compreender um pouco o funcionamento, né? De como que nós funcionamos, as respostas que temos. Algumas coisas que tem no curso, que eu acho que talvez falar agora, né? O piloto automático, o modo de ação, algumas coisas que tem que eu fui entendendo, compreendendo como é que acontecia, né? Mas assim, no curso teve um módulo que foi um divisor de águas para mim, né? Uhum.
que foi o módulo 5, É. que é o módulo da atitude confiante. Esse módulo que eu fiz, ele veio justamente na semana que eu precisava fazer uma apresentação online e que era uma apresentação muito importante, né? E eu estava começando a me recuperar, que eu tinha ficado doente e tudo. Então, assim, eu estava bem ansiosa. Quando eu fiz o módulo 5, que eu fiz o exercício do módulo 5, que é aquele exercício de confrontar alguma situação que te deixa desconfortável e você Explo- ex- imaginar, né? Isso, chama explorando a dificuldade. Exatamente. E aí eu fui já pensando como que ia ser a minha apresentação, né? E aí fui explorando todas as situações, todas as sensações que poderiam vir. Então, quando eu imaginava que eu estava apresentando, já o coração já dava aquela palpitada, né? Mas era tudo, e eu fui vendo que era tudo tolerável, né? Que dava para que eu não ia morrer com aquelas sensações, né? E eu ia ficar bem, que o chão não ia se abrir, né? Que eu não ia ter um desmaio na hora. Então esse exercício foi muito importante para mim. Fora os outros, corpo e respiração, que é um dos que eu mais gosto. A respiração tem sido algo que tem me ajudado muito, 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 né? Então, e aí, mas aí, voltando, esse exercício me ajudou bastante. E aí eu fiz a apresentação, né? Fiz os exercícios eu fiz o exercício de corpo e respiração logo que eu acordei. E quando eu fui apresentar, todas as sensações que poderiam vir, elas vieram. Só que nesse momento do curso, eu já tinha desconstruído aquele monstro da ansiedade, que eu fui dando poder a ele com o passar dos anos na minha vida, ao ponto de ele, de alguma forma, me controlar, né? E a gente sabe que a ansiedade é algo normal, né? Mas passou de certo ponto, ela já se torna, não é benéfica, né? Já É traz um monstro. malefícios. Exatamente. Então, quando ele vinha, eu já ficava, meu Deus, agora não, né? Com o passar do tempo, eu percebo que as sensações, de fato, elas podem vir e que é normal, né? Mas que eu aprendi a não dar mais poder para esse monstro que eu construí, que eu estou no controle, né? Que eu não sou somente as minhas emoções, não sou apenas isso. E aí elas vêm, né? Só que aí eu já sei como controlá-las, né? Então isso foi muito positivo para mim. Já não causa aquele pânico, porque era um pânico muito grande. Eu digo, lá vem elas estão chegando, elas estão aqui. Aí, pronto, agora não, elas estão ali e elas ficam no cantinhos que elas precisam ficar, né? Então, Aham. elas vêm, né? Essa live, por exemplo, há alguns meses eu não faria, jamais. Mas eu estou aprendendo a lidar. E tem sido um processo, né? E tem sido um processo de muita confiança, né? Isso me ajudou até mesmo a confiar mais em Deus, né? Eu sempre nunca esqueço dessa frase de que a respiração é algo que sempre está conosco, né? E se ela faltar, a gente sabe que já é o fim da linha, né? E que Deus é como uma respiração, mas ele vai muito além, né? Porque a respiração um dia ela acaba, mas Deus não. Então, isso tudo me ajudou também a ter mais confiança nele, né? Saber que ele nos fez assim, ele nos deu as nossas emoções, né? Tudo que ele faz é muito perfeito. E, e tem sido um processo de autoconhecimento, de descobertas também, né? De desconstrução de algumas coisas, reconstrução de outras. E eu tô nesse processo ainda, porque eu cheguei ao monte, graças a Deus, mas eu quero chegar a Amém. outros montes também, né? Tá com cabeça fria e coração quente, Nadiane? Tô, graças Ah, a Deus. que maravilha, que maravilha. E você sabe uma coisa que é providencial? Deixa eu te contar isso aqui. É assim, primeiro é nítido, né? Que você tá bastante à vontade aí. Você falou lá no início da live que as pessoas não costumam perceber quando você tá nervosa, né? Mas para mim aqui você parece, eu vejo, né, sinceridade mesmo que você tá tranquila, que você tá relaxada. Isso é muito bom, né? Ah, uma coisa que eu quero confessar a você que eu não te contei antes. Quando você me mandou esse texto, eu fiquei com essa ideia na cabeça do monstro, né? Fiquei com essa ideia na cabeça um tempo, faz um tempinho que você me escreveu, né? Aí o que que eu fiz? Eu fui fazer uma conversa ontem com os alunos do Renova, né, dessa turma de agora, e eu usei alguns slides, assim, fiz algumas imagens para eles entenderem melhor, porque
A gente faz esses encontros quinzenais da turma, né? Para colocar todo mundo alinhado, para a gente bater um papo, né? Para conversar como está o andamento. Não é um programa que a gente põe para dentro e depois abandona as pessoas, né? A gente cuida. Meu propósito é esse, né? Meu propósito é fazer diferença na vida das pessoas com aquilo que eu ensino. Então não tem por que abandonar. Cada pessoa é importante, né? Tanto do Renova-me quanto as pessoas que me seguem aqui, que me pedem orientação. Mas o que eu queria falar para você? Eu usei essa foto do monstro. E eu usei exatamente isso que você falou. Eu desconstruí o monstro da ansiedade. E eu usei depois uma figura, né? Falei, ó, quando você observar esse monstro e você parar de brigar com ele, para de brigar. Fala assim pra ele, você tá aí, monstro? Ah, deixa eu ver, como é que você é? Nossa, você é escamoso, hein? Você é grande, você tem dente grande, você é feio. Tá bom, mas eu não tenho medo de você. Fica frio, fica aí, né? Quando você começa a fazer isso, você tira a comida do monstro. E depois de algumas semanas, né, como você foi o seu caso, na quinta semana, gente, quinta semana do Renova significa 45 dias. 4 semanas é um mês, né? Não, 37 dias, né, se você for ver bem. Que 5 semanas, né? Aí, olha só, você tirando a comida do monstro, ele fica igual uma lagartixa, sabe? É um bichinho pequenininho assim, ó. Aí eu falei, bom, deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Acho que eu até peguei a foto para mandar para eles. Acho que eu não vou conseguir colocar foto aqui com você junto, mas depois eu mostro aqui, faço um stories aqui no Instagram. Mas eu falei, ó, esse monstro vira uma lagartixa quando a gente para de dar tanta importância para ele. Então, isso que você está sentindo, que você falou, né, que você consegue observar e tá tudo bem, né? Não vai morrer, não vai abrir o céu, não é? Tá tudo bem, é uma reação do seu corpo, você agora aprendeu a se respeitar mais. Só que o que acontece? Qual que é a beleza desse processo todo? Que à medida com que você vá caminhando e vá continuando tratando, né, continuar tratando o monstro desse jeito, ele some, ele vai embora, entendeu? A tendência é que quando você não alimenta, ele vai embora, simplesmente ele para de te incomodar, entendeu? Então, assim, eu sofri muito com ansiedade, com agitação, com nervosismo, com preocupação com o futuro, especialmente tinha várias questões do meu passado, eu tive sintomas no corpo, assim como você estava contando, né? Tive algumas crises importantes, né? E hoje em dia, né, no meu dia a dia, as pessoas às vezes me perguntam, mas você não tem nada de ansiedade, você não bate um frio na barriga? Bate, eu sou ser humano, gente. Né? Eu sou ser humano, de vez em quando fica um frio na barriga, de vez em quando vem uma palpitação, mas o que acontece? Eu já sei que é uma lagartixa, sabe? Então, a gente se acalma, né? Foca no momento presente, ancora a atenção na realidade. Isso é que é o principal que eu queria passar para vocês hoje, tá? A gente ancora o que está dentro da cabeça, a gente ancora na realidade, o que está fora, né? Isso eu acho muito bonito, porque aí nessa hora que você ancora nos seus sentidos, no que está real, você se acalma interiormente, né? A Verônica está perguntando para mim, essa live é sobre ansiedade? Pessoal, essa live, a Nariane está contando como foi a experiência dela com o Renove. Ela escolheu fazer o Renove porque ela queria tratar a ansiedade dela, tá? Deixa eu fazer um esclarecimento aqui para todo mundo, tá bom? Para quem é o Renove? Para quem é o meu conteúdo? O meu conteúdo são para pessoas que estão com sintomas de depressão, de ansiedade, que estão sem esperança, sem norte, não conseguem caminhar, já fazem terapia há algum tempo, ou que ainda não fazem terapia por falta de coragem, né? Então essas pessoas a gente ajuda muito. E tem outras pessoas que têm uma caminhada já de igreja, tem uma caminhada feliz, é uma pessoa alegre, tranquila, tem algum equilíbrio, mas quer se conhecer mais, quer criar mais paz interior. A pessoa quer se equilibrar mais interiormente, quer crescer em cabeça fria e coração quente, né? Então, é para esses dois grupos que é o meu conteúdo, especialmente para católicos, ou quem não tem nada contra a doutrina da igreja, porque a gente fala sobre os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos da Santa Igreja, da nossa mãe. Então é isso. Nariane, desculpa, acho que eu falei muito aqui, mas era só para dizer para você que eu usei a sua ideia do monstro lá com a turma, e eles assimilaram bem, viu? Ficou bem claro lá para todo mundo
não só a ansiedade, né, mas todos os problemas, né? Por exemplo, tem uma série de outras questões que não são ansiedade propriamente dita, mas nós temos dentro de nós um monstro que é um juiz, né? É um juiz que ele fica acusando a gente o tempo inteiro, a gente se põe na posição de Deus, fica acusando, você não presta, você não sabe fazer nada direito, você é isso, você é aquilo. Ele fica agredindo essa autoimagem, né? Tem o outro que é o perfeccionista. Eu varro a casa todo dia. Meu marido precisa de atenção hoje, mas eu vou varrer a casa porque eu varro todo dia. Peraí, cara, se o seu marido está precisando de você, larga a casa. Essas pessoas não conseguem largar. Eu vou lá dar uma conversadinha com meu marido, mas vem, porque a louça não pode ficar suja. Minha cozinha é, ó, sem gotinha na pia. Tá tudo bem ter esse tipo de ordem, é muito bom, não quero que ninguém seja desordeiro. Mas não é um pouco muito, não? Eu falo para as pessoas isso, não é um pouco muito, não? Acho que você não está exagerando, entendeu? Então o perfeccionismo é uma coisa horrível, horrível, que tem por trás, se você for aprofundar no perfeccionismo, você vai descobrir a insegurança, a tentativa de ficar se reafirmando, um questionamento sobre o seu valor, né? E quando você aprende que você tem valor infinito, que Jesus morreu por você, né? E só por você, não era por todo mundo, não. Pensa assim, ó, por mim. Ele faria isso se fosse só por mim. Olha aí, você é a obra-prima que saiu das mãos do Criador, né? Você é filho, filho predileto do Rei Altíssimo. Pô, e essa vozinha dentro de mim vai ficar querendo me embananar? Sai fora, vai pra lá. A gente sabe que é mentira, né? Aí tem os medos, né, Nariane? Talvez não seja ansiedade, mas seja medo. Eu tenho medo de sair de casa, tenho medo disso, tenho medo daquilo, tenho medo daquilo outro. A palavra que Jesus mais disse na terra, que foi registrada pelos apóstolos dele, a palavra que mais se repete em todos os evangelhos de Jesus, qual é? Não tenhas medo. Não tenhas medo. E o que mais a gente tem é medo. Né? Medo do que vai ser do meu emprego, o que vai ser da minha carreira, como é que vai ser a formação dos meus filhos, se meus filhos não se converterem, medo do meu irmão, do meu marido me trair, da minha esposa me trair, se eu vou dar conta do meu trabalho, se eu vou ser uma boa mãe. É medo, 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 medo. A pessoa não vive. A pessoa entra num modo de sobrevivência que entulha ela. E ela não consegue apreciar a beleza da flor, o raiar do dia, a, a gracinha que o filho está fazendo, a necessidade do marido, sabe? Não consegue se sintonizar com o que o outro está sentindo, porque dentro está esse turbilhão de medo, de angústia, de desconfiança, sabe? Então, assim, a gente trabalha, pessoal, né? Quero deixar claro para vocês, a gente trabalha o autoconhecimento com o objetivo de equilibrar o interior, de organizar o interior, né? Que eu chamo de cabeça fria e coração quente, tá? Tem algumas pessoas que entram porque não aguentam mais viver com ansiedade. Foi o que a Nariana acabou de contar para vocês. Ela já tinha anos aí com os sintomas, né? Já estava procurando a terapias. Então ela decidiu entrar e ela está contando aqui qual foi a vitória dela, né? Que é específica nesse caso, mas tem outros casos com outras questões que não são só ansiedade, tá bom? Nariana, falei demais de novo. Vai você. Conta aí como é que foi o final do curso e como é que você vive hoje. Como é que é a Nariane hoje? Conta para as pessoas aí. Bom, a Nariane hoje, ela se conhece melhor. Acho que até mesmo se respeita mais com as suas emoções, com todas as sensações. Eu hoje, eu acho que para mim a chave desse tempo todo é do autoconhecimento. Eu ainda estou vivendo isso, sabe, Matheus? Uhum. Eu cheguei aos 30 e eu vi que muito tempo da minha vida, eu sempre busquei respostas para perguntas, estudar o externo, mas nunca parei para me conhecer, né? E, e com o Renova me proporcionou essa experiência e eu ainda continuo nesse processo de autoconhecimento. Então, hoje eu, em algumas situações, me vejo mais tranquila, mais confiante, com mais paz interior, graças a Deus. Então, tenho tentado sempre me manter no momento presente, a minha cabeça sempre ou era no passado ou era no futuro. No presente, não. Eu estou aqui fazendo alguma coisa, mas a cabeça está a mil. Hoje eu já consigo. Eu estou fazendo alguma coisa e naquele momento
no próximo momento é isso, já consigo organizar melhor as coisas que eu preciso fazer e aqui também, dentro da minha cabeça, né? Então, eu consigo manter foco em algo que eu estou fazendo agora. Vez ou outra eu me vejo, né? Mas hoje eu já consigo manter mais o foco nas coisas que eu estou fazendo agora. E eu sempre fico com essa frase que a gente aprende no Renova-me. Senhor, sei que estás aqui comigo, ajude-me a permanecer na sua presença. Então, essa é uma frase que, vez ou outra, ela vem, mesmo não fazendo mais o curso, né? Que a gente sempre no curso escuta essa frase. Então, ela faz muito mais sentido para mim hoje, de que ele está comigo sempre e que sempre, né, peço ajuda para permanecer no momento presente, né? Contemplar o agora, né? Que é o que a gente tem nesse momento. E eu até consigo hoje, até mesmo, evitar, porque eu sempre ficava pensando muito, né, no que eu tenho que fazer depois, e depois isso causava, de fato, aumentava a ansiedade. E agora eu consigo manter o foco no que eu estou fazendo agora. Isso acaba diminuindo muito sofrer por antecipação, né? E, por exemplo, essa live agora, eu já consegui fazer várias coisas durante o dia, desde quando você mandou o convite, sem Uhum. ficar focando que eu ia ter que passar por um momento de exposição, não sei o quê. Então, eu fiz as coisas muito normal, fui fazendo. E no momento anterior, eu não conseguiria. Eu ia estar fazendo, mas eu ia É, estar pensando na live que eu ia ter. é. E hoje, né, nessa experiência agora, foi bem diferente. Eu Uhum. consegui manter o foco no trabalho, o foco no que eu tive que fazer hoje à tarde, hoje de manhã. Então, tem sido esse processo, assim, né? Tem ajudado bastante nesse tempo agora. Que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, Mariana. Assim, quando a gente é muito agitado, né, que a gente tem algum tipo de desordem, né, interior, desequilíbrio, ou que a gente não está bem conosco mesmo, normalmente a gente costuma desenvolver problemas de relacionamento, né? Eu não sei se esse era o seu caso. Você tinha problemas? Como você é agora em relação aos relacionamentos? Olha, hoje nem tanto, né? Eu sempre fui um pouco introvertida, tímida, mas hoje isso já não faz tanta parte, assim, né? Mas teve um exercício que eu fiz numa semana, que é aquele, eu não vou lembrar os nomes, que eu sou bem ruim de Uhum, recordar as coisas, mas era um exercício que de não fazer julgamento quando as pessoas vêm conversar com a gente, né? E prestar atenção no que elas estão falando. E aham, eu um- tive um atrito há alguns anos com um colega de trabalho, né? Então eu falava muito pouco com ele. E nessa semana desse exercício, a gente estava na cozinha e eu parei para escutá-lo, né? Parei para ouvi-lo e focar no que ele estava me dizendo. Eu fiz uma pergunta em relação ao trabalho, ele foi desenvolvendo uma conversa. E ele começou a falar algumas coisas de um outro trabalho dele que não estava sendo tão bom. E ali eu atentei a tudo que ele estava falando, sem julgamento nenhum, sem nada. E aquilo foi muito importante para mim, porque ali quebrou um gelo naquela semana. Eu quebrei um gelo que eu tinha com ele. Então eu acolhi tudo aquilo que ele estava falando, sem fazer qualquer tipo de julgamento, se ele estava sendo sincero, se não, se aquilo de fato era verdade, se não. Então, assim, eu tenho aprendido até mesmo a entender melhor algumas atitudes das pessoas no meu ambiente de trabalho, dentro de casa, né, na vida em comunidade, porque algumas pessoas são semelhantes àquilo que muitas coisas eu também faço, né? Então, me autoconhecer me ajudou também a conhecer o outro e a entender o porquê de algumas atitudes não tão agradáveis. Então, diminuiu, sabe, esse pré-julgamento, esse julgamento que a gente faz no relacionamento com as pessoas, né? Então, me conhecer me proporcionou isso também. Então, eu acabo silenciando mais, escutando uhum. mais, prestando mais atenção, sem esses julgamentos que eu acho que antes eram bem fortes, sabe, Matheus? Então, nos relacionamentos É, é nisso que me ajudou. sim. E acontece também da gente criar histórias na nossa cabeça, né? A pessoa fala uma coisa e você já vai e completa a história inteira e já acha que ela tá brava com você, você já responde bravo, mas o que tá Exatamente. acontecendo, né? E aí faz aquela confusão toda. Querido, deixa eu só te fazer uma última pergunta aqui de curiosidade minha. Em relação à cabeça fria, né? Ficou bastante claro para mim que você está com a cabeça fria, assim, no domínio, né, do autocontrole. Essa questão do autoconhecimento é um processo que vai acabar só quando a gente chegar no céu, né? E nem sei se no céu a gente não vai continuar conhecendo cada vez mais, né? Mas então cabeça fria para mim ficou bem claro. Agora em relação ao coração quente, né?
você estava comentando aqui sobre a confiança em Deus, né? A presença dele contínua com essa oração que você puxa sempre, essa memória de que você está na presença dele para ele ajudar você a permanecer. Conta um pouco mais sobre a sua vida religiosa, assim. Você está conseguindo se concentrar mais na oração? A missa mudou alguma coisa? A sua comunhão? Ou não sei, como é que está a sua vida de relacionamento com Deus? Algo que mudou na minha vida foi a percepção, a concentração na missa, né? Tem um Uhum. exercício que é o dos sons que a gente faz, né? E esse exercício me ajudou muito a me concentrar durante as missas, porque vez ou outra a gente se dispersa, uns mais, outros menos. Então, o som eu consigo perceber mais, né? Então, no falar, uma música, então, todos os sons me ajudam hoje a me concentrar do início ao fim na missa. E não chega a dispersar os sons, não. O fato de eu me atentar, que era uma coisa que eu não me atentava muito. O canto de um salmo, o toque de um violão, a batida de numa bateria, os sons vão me fazendo permanecer ali, naquele momento, né? E a respiração, né? Eu sempre, iniciando a missa, quando eu vejo que eu vou dispersar por alguma coisa, eu foco no agora, na minha respiração e continuo prestando, porque eu me disperso muito. E hoje na missa, que é da minha caminhada, que é o que eu mais me disperso, foi o que me ajudou a me manter naquele momento e a diminuir muito, muito mais as dispersões que eu tinha durante as missas, as celebrações. Então, foi isso que me ajudou muito. Nossa, que legal. Quer falar? Pode falar. Sim. Não, era só para dizer que na minha vida de oração, eu ainda estou tentando manter uma constância, né? Porque, ora, às vezes eu tenho um momento de manhã, à noite, e é algo que eu tenho tentado fazer agora com a mudança de hábitos, né? Com essa outra parte, esse continuado do Renove com a mudança de hábitos. Então, eu não concluí ainda, né? Eu parei um tempo, voltei. E aí são hábitos agora que eu pretendo mudar, melhorar. Né? Mas Você não quanto fez, a, você a não, você não fez o Renovando Hábitos ainda. Não, eu fiz 2 aulas porque eu tive que me ausentar para fazer um trabalho e acabei não tendo mais acesso à Tá internet e bom, tudo, aí eu voltei agora. tá bom, Então, legal. aí. Você vai gostar do curso também, tenho certeza. Amém. Legal. Nariane, fala uma coisa para mim. Deixa uma mensagem para as pessoas aí de força e coragem que vem do fundo do seu coração. O que você tem para dizer para a Nariane que de agosto, né, de julho, que está te assistindo aí agora, para as pessoas que estão te assistindo? Uma palavra que encoraje, né, uma palavra que dê força, que é o propósito dessa nossa conversa aqui. Que eu diria para Mariane que ela não precisa ter medo, porque Deus está com ela sempre e que de toda situação de dificuldade, qualquer situação, Ele sabe tirar um bem maior. É tanto que para mim essa live é um grande sinal do cuidado dele, porque eu nunca imaginei fazer um curso e depois poder partilhar um pouco da experiência que eu tive. E a partir daquilo que foi tão negativo para mim, hoje eu posso falar disso com uma alegria no meu coração e com paz. Então, ele tirou de toda aquela situação algo muito melhor, né? Então, confia, né? Tenha força e coragem em Deus. É Ele que vai fazer. A gente precisa fazer a nossa parte. Eu busquei fazer a minha parte. E Ele fez a dele e continua fazendo até agora. Então, é a minha parte eu estou fazendo. E a parte dele eu sei que ele já está fazendo e vai fazer sempre. E se cabe a nós fazer a nossa parte, se a nossa parte é buscar ajuda ou alguma forma de ajuda, eu acho que a gente precisa fazer. Eu sei que Deus realiza milagres, mas aquilo que cabe a nós fazer, eu vejo que é preciso. Então, graças a Deus, eu me permiti buscar, ir atrás, e o Senhor colocou todo, né, esse mover, esse momento que eu vivi, e Ele está fazendo a parte dele, né? Mas a gente precisa fazer a nossa também. Então é isso, façam a Maravilha. parte de vocês e Deus fará a dele. Confiar sempre que Ele vai Com fazer cer- aquilo que Ele é bom. com certeza. Nariane, parabéns pela sua atitude de se cuidar, né? Agora você já está com o carro revisado,
vai e leva paz, vai e leva equilíbrio, vai e leva alegria, que essa é a nossa missão como cristão, né? De ser sal da terra e luz do mundo. Eu queria te dar os parabéns e queria dar os parabéns também para Tamara, né? Que foi o anjo que te ajudou durante essa caminhada aí. Tamara, você assumiu uma responsabilidade com a Nariane agora de continuar fazendo com que ela continue no caminho, né? Continue cada vez mais, mais próxima de Deus, com o coração mais colado com Ele e estendendo a mão para os outros. Agora é hora de levar a paz. Seu lago está, ó, quietinho, só refletindo o alto, tá bom? Quero te dar os Amém. parabéns, quero te agradecer mais uma vez pela live. Fiquei muito contente de você ter aceito, fiquei muito contente de tudo que eu ouvi, né? Você tinha feito um texto para mim resumido, hoje você pôde expandir bastante aí e explicar para todo mundo o que você viveu, os passos que você deu e encorajou as pessoas também a caminharem. Então, parabéns, muito obrigado pela sua presença aqui. E quero dizer também para as pessoas que querem, né, seguir esse caminho, tem um primeiro passo, né? Eu falei na terça-feira sobre fazer a confissão. Pedi para algumas pessoas, encorajei algumas pessoas a fazerem confissão, que estão com a confissão vencida aí, já não faz confissão tem mais de 2 meses. Então vai, faz a confissão, dei esse desafio. Algumas pessoas já me escreveram, outras disseram que já agendaram, mas muita gente ainda não falou nada. E a segunda coisa que eu queria recomendar a você que quer dar o próximo passo é participar da Jornada da Vida Interior, né? Essa jornada é online, gratuita. Esses 3 dias da jornada é para você entender mais profundamente tudo isso que a Nariane passou. E aí você vai poder ver se isso é para você ou não. Se isso se encaixa na sua vida ou não, e você depois decide, a gente conversa, a gente troca ideia. Nós vamos ter grupo no WhatsApp para a gente mandar as mensagens para vocês não perderem as aulas da semana do dia 6, 8 e 10 de dezembro. E as inscrições já estão abertas. Então nós vamos ter o grupo de WhatsApp, e nós vamos ter uma comunidade no Facebook também para conversar, postar as impressões, fazer pergunta, tirar foto. Vai ser muito legal, pessoal. É um evento. Não percam esse evento. Como é que eu faço para me inscrever, Matheus? Aqui em cima, na bio do Instagram, assim que você acabar a live, aqui em cima no meu perfil, tem um link. Clica no link, vai abrir uma página. Você põe seu nome, seu e-mail, vai na sua caixa de e-mail, né? Entra no grupo do WhatsApp, vai na sua caixa de e-mail, tem lá uma pesquisazinha para você responder para eu te conhecer melhor. Tá bom? Espero todos vocês lá na Jornada da Vida Interior. Na terça-feira eu volto para a gente conversar mais. Nesse fim de semana eu vou fazer stories de novo, hein? Quero todo mundo passando pelos stories e curtindo aí, ó, respondendo, dando carinho aí. Nada de ninguém na moita não, hein, pessoal? Cada semana eu vou tirar alguns da moita aí. Vamos participar. Você, quando participa, você bota o seu corpo em movimento, já é um excelente sinal que você está querendo buscar paz interior. Ariane, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Fiquei muito feliz com o que eu ouvi. É isso. São casos como o seu que me animam, que me dão energia, que me dão cada vez mais força e coragem para continuar nesse caminho que a gente está trilhando aqui na Tenda São José, eu, a Camila e as crianças, tá bom? Deus te abençoe grandemente, poderosamente, que Ele seja o seu sol, que Ele seja a sua luz e que você sempre perceba esse caminho dele e a gente se vê, tá bom? Obrigada, Matheus. Então tá bom. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tenha uma boa noite, Tadiana. Tchau, pessoal. Abençoe, Até irmão. mais. A gente se vê. Deus abençoe a todos. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, Nariane. Tchau, pessoal. Até mais.